Já vai clicando então em continuar assistindo, porque nós vamos começar a nossa segunda videoaula e hoje vamos estar falando então da pegada combinada, uma pegada que nos proporciona uma força bastante grande para a gente mover alguns quilinhos a mais na hora de executar alguns exercícios, como por exemplo o terra sumô. Mas o que é essa pegada combinada? É quando nós então utilizamos uma das mãos voltadas para o corpo, no caso pronada, e uma das mãos voltada para frente, no caso supinada. O que acontece nessa pegada que é importante a gente frisar? O lado que vai estar voltado para o corpo, ou seja, o lado pronado, a gente vai ter aí uma situação onde o nosso ombro, ou seja, o nosso úmero também, vai estar em rotação interna. O lado que está com a mão voltada para frente, o nosso ombro e o nosso úmero vão estar em rotação externa. Ou seja, o lado pronado, o cotovelo vai estar apontando para fora, o lado supinado, o cotovelo vai estar apontando para trás, em direção ao corpo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso corpo é muito inteligente. E quando nós expomos ele a situações de força dinâmica, onde ocorre o movimento, ou forças isométricas, onde não ocorre movimento, mas ocorre, vamos assim dizer, a tensão, ele faz então o que a gente chama de mecanismos, ou seja, a, a, o ajuste de força adaptativa para a posição e o segmento. Então, nós vamos ter uma força adaptativa em rotação interna e uma força adaptativa em rotação externa. Isso é bom ou isso é ruim? Nem bom nem ruim, é algo que vai acontecer. Nesse caso, uma estratégia que nós usamos é combinar as pegadas. Como assim? Se você for como eu, meio noiado, eu opto por números pares. Então, eu vou fazer uma série com as mãos combinadas em um sentido, a outra série com as mãos combinadas no outro sentido. Isso gera uma espécie de, vamos dizer assim, equilíbrio adaptativo. Isso melhora? Não, isso é menos pior em relação a potencializar possíveis desvios. Mas, apesar dessa pegada, então, proporcionar uma força muito grande, ela também proporciona outros inconvenientes. Como, por exemplo, para você manter essa pegada estável, você precisa de um detalhezinho. Talvez você já tenha ouvido falar, ou talvez não. O que é essa linha espiral? A linha espiral é uma linha que começa no pé e vai até a cabeça. Eu costumo falar, para exemplificar melhor, que na visão de frente ela parece o símbolo do infinito. E realmente ela é, porque ela começa e não tem fim. Ela percorre o corpo, então, como o próprio nome diz, em forma de espiral. O que isso quer dizer, então? Que se você tiver sua musculatura como reta abdominal, no caso a linha alba, você tiver sua musculatura de oblíquo fraca, se tiver seu paravertebral comprometido, encurtado, coluna desalinhada, você vai ter comprometimento dessa linha espiral. Se você tiver um pé mais pronado e o outro joelho em hiperextensão, vai ter modificações na linha espiral. Isso vai fazer com que você tenha uma soma, um acréscimo no componente de torção ou de rotação do tronco. E na hora de você fazer a pegada combinada, isso vai se pronunciar dependendo mais de um lado ou dependendo mais do outro. Então é comum muitas pessoas ao fazerem a pegada combinada dizer que de um lado é bem confortável, já do outro, além de ser mais desconfortável, parece que o tronco ficou meio atravessado, meio rodado. Isso é em virtude de uma possível não, de uma aparente escoliose que não foi ainda corrigida, principalmente se for uma escoliose de graus maiores, graus mais severos. Pode ser por você ter esse desequilíbrio de força, ou de alinhamento de um lado em relação ao outro,
Então, pode ser N fatores. Tá, e aí? O que eu faço? Vai ter que fortalecer a sua linha espiral, ela vai ter que ser muito forte para você estabilizar. E como eu faço isso? Adivinha? Avaliação. Você vai ter que avaliar, identificar globalmente tudo que está acontecendo e fazer. Quem está encurtado, você alonga, e quem está fraco, você fortalece. Quando você faz o processo avaliativo e faz o treinamento como se deve, você esquece que existe linha, esquece que existe rotas. Você só vai pensar numa coisa: eu preciso fazer o que tem que ser feito, e tudo isso vai ser ajustado e melhorado, tá? Outras estratégias. Então, já que eu tenho esse componente de rotação em virtude da minha pegada combinada, e dependendo do lado fica desconfortável, eu vou fazer só supinada. Ou só pronada. Gênio, né? Quando você faz a pegada pronada, quem já fez sabe, a barra ela começa a escorregar aqui entre os dedos, e os teus dedos começam a abrir. E aí você muitas vezes acabou a força do preensão, a força de pegada, e o exercício não está nem na metade ainda. Ou seja, você acabou com a força da mão e o seu glúteo está na Disney de férias, rindo de você, que você não deu estímulo suficiente para ele. Então, o que eu faço? Vou fazer supinada, então, que eu consigo segurar um pouquinho melhor a barra. E ainda eu não fico em rotação interna. Yes! Achei a solução. Aí você tem um outro detalhe. A pegada supinada, você põe o bíceps numa posição de estiramento um pouquinho maior. E tem mais um detalhezinho, que a gente chama de movimento de pronossupinação. O que é isso, meu Deus do céu? Você só está complicando a minha vida, não está me ajudando em nada, professor. Movimento de pronação você pode fazer um teste extremamente difícil e muito caro, mas vale a pena fazer. Você vai estender seu bracinho, bonitinho. Vamos estender esse aqui, que fica melhor. A sua fossa cubital apontando para cima, palma da mão apontando para cima. Vai fazer um teste bem difícil. Vai começar a girar só sua mão. Você vai girar, girar. O polegar está para cima. Chegamos na metade do movimento. Vai continuar girando, 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 girando. Até você conseguir, então, girar a palma da mão para baixo. O detalhe aqui você tem que fazer todo esse percurso sem que a sua fossa cubital rode. Ela deve continuar apontando para cima. Como vocês já viram, vamos mostrar ao vivo, a minha mão, quando eu vou girando, eu giro junto. Então, eu não tenho este movimento de pronossupinação completo. A maioria, na verdade, não tem. E o que eu faço, então? Nada. Você vai fazer o dever de casa e vai melhorar. Você não vai corrigir, vai melhorar. Como eu faço isso? Com o que vocês mais amam. Alonga. Vai fazer muito alongamento em posições específicas que vai ajudar a melhorar esse componente de rotação. Vou corrigir meu movimento de pronossupinação? Não. Mas eu vou melhorar, e essa pequena melhora vai me ajudar e muito. Não só no terra sumô para fazer as pegadas, mas todos os exercícios, seja para bíceps, seja para costas, o que for, vai melhorar muito, apesar de eu ter que fazer alguns ajustes nas pegadas que nós vamos ver numa outra videoaula. O que precisa saber aqui então? Esse movimento, esse déficit de movimento de pronossupinação, quando você estiver com o seu braço supinado, segurando a barra, tá? Você vai ter esse componente de torção sobre o seu antebraço, que vai gerar, então, algumas pessoas queixam-se de dor no punho, tá? A barra começa a escorregar, porque você não tem, você começa a perder força, e o antebraço frita, aquela sensação de queimação. Essas são algumas características desse déficit de pronossupinação, tá?
Meu Deus, então é melhor eu não fazer, porque se do jeito a barra vai escorregar e eu não tenho força de preensão, do outro jeito vai botar meu bispo numa posição de estresse e ainda vai escorregar também porque eu perco a pegada, o que eu faço? Não faço. Você vai fazer o dever de casa. Não, mas espera aí, eu estava aqui pensando agora. Se eu fizer com a pegada pronada, ou seja, se eu pegar a barra assim, e usar o strap, que é aquela faixa que você amarra no punho e enrola na barra, eu vou fazer sem problema. Não. Você vai estar mascarando uma fraqueza sua. As meninas, então, nem se fala, porque elas odeiam treinar membros superiores. E aí, obviamente, quando vai fazer um exercício pro glúteo, como é o terra sumô, elas não conseguem, porque as mãozinhas não têm força de preensão. Porque não treinam puxadas, não treinam remadas, não fazem nada. E algumas bitoladas ainda acham que treinar membros superiores vai causar mudança de sexo. Não vai, e além de não causar mudança de sexo, eu já falei na live, vai te deixar com um bumbum de uva, que você não consegue nem fazer um terra sumô direito. Então, meninas, treinem membros superiores para vocês melhorarem essa força de preensão das suas mãozinhas. Façam avaliação. Não tenham preguiça de alongar e treinem direito. Se vocês treinar direito membros superiores, quando vocês forem fazer uma pegada combinada ou uma pegada simultânea, vai dar tudo certo e vai ser sucesso. Eu, eu particularmente prefiro fazer uma pegada pronada, ou seja, as mãos viradas para o meu corpo, e eu faço, devido à carga que eu uso strap. Para mim é uma questão de conforto anatômico, porque eu sinto muito desconforto quando eu faço pegada combinada. Sempre senti isso desde quando eu competia no powerlifter. Então hoje, por uma questão de conforto anatômico, eu prefiro fazer a pegada pronada com strap. Ah, professor, eu gosto de fazer pegada combinada. Eu posso? Pode. Pode fazer pegada combinada desde que você faça o dever de casa para estabilizar o seu tronco, que ele não fique com esse componente de rotação. Tá, mas aí você vai fazer a pegada pronada e se os dois ombros vão ficar em rotação interna? Entre eu ter meus dois ombros em rotação interna por 3 a 4 séries, que se eu faço todo o resto do treinamento de acordo com o que eu preciso, não vai me gerar tanto problema. Agora, eu com uma sobrecarga muito grande e a minha coluna com coeficiente de torção, aí eu posso ter um problema maior. Então, pensando no meu custo-benefício, eu prefiro a pegada pronada. Professor, eu passo a pegada combinada e não sinto nada desses tais componentes de rotação que você fala. Meu tronco fica perfeito alinhado. Ótimo. Continua fazendo pegada combinada, usando a estratégia de uma série de um jeito, na série seguinte inverte. Sucesso, ótimo. Continua fazendo. Como eu falei, eu estou dando as minhas opiniões e dicas. Se para você está funcionando, perfeito, cara. Manda bala, tá? Porque você precisa estar ciente de todo esse cenário que engloba uma simples pegada, tá? Então, de uma maneira simples, a nossa revisão aqui ficaria o que eu preciso para ter uma progressão de força de pegada? Treino de membros superiores. O que eu preciso para melhorar meu modo de supinação? Bom, eu preciso saber que ele é genético. Eu sabendo que ele é genético, eu sei que eu não posso corrigir, mas eu posso muito melhorar e eu devo melhorar. Então, alongamento e fortalecimento de rotadores. Como eu faço isso? Nossa querida e amada avaliação global. Por isso da importância de se avaliar, por isso da importância de se prescrever de acordo com cada pessoa. Tá? Então, para não ficar nenhuma dúvida, pegada combinada, a dica que eu dou, faça uma série com as mãos de um jeito, a série seguinte você inverte as posições das mãos, sempre com o cuidado se quando você faz pegada combinada, o seu tronco não está rodando.
Pegada pronada, meninas principalmente, não pensem em usar strap antes de vocês terem atingido pelo menos aí, vamos botar peso total anilha mais barra de 50 kg para cima. Até lá vocês têm tranquilamente força só nas suas mãozinhas. Se vocês não têm é porque vocês estão treinando fofinho. Vocês vão ter que rever isso, tá? Então, agora espero que vocês entenderam de novo, eu frisando a importância de vocês treinarem membros superiores, para vocês não ficarem com bumbum uva na hora de treinar ele por não ter força, tá? Entre você ter o teu tronco estabilizado numa pegada pronada e ele rodando numa pegada combinada, opte pela pegada pronada. Vamos botar aqui para vocês não esquecerem. Se meu tronco não rodar, posso fazer sem problemas pegada combinada. Se meu tronco rodar, opte, vou botar aqui, pela pegada pronada. Acima de 50 kg totais, posso usar prep, tá? Então não use um strap como uma muleta, use como uma estratégia para intensificação de força, tá? Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Espero que tenham gostado de mais essa videoaula. Espero que tenha ficado agora um pouco mais claro para vocês sobre a pegada combinada, sobre a ação da linha espiral, sobre a importância da avaliação, sobre a importância de treinamento de membros superiores, principalmente para as meninas que usam muito exercícios de solo, como terra, terra sumô, como se preferirem exercícios de arranque, tá? Então, se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Sugestões são aceitas também, ok? Críticas nem perco tempo que eu faço de conta que não leio, eu sou desses mesmo, tá? Brincadeira. Até a próxima, então.